claro. Está escutando bem aí? Está no fundo? Cabelo? Está escutando bem aí, cabelinho? Tá? Então tá bom. Meu Deus, voltou diferente, né? Ah, mas barrigudinho, o que está acontecendo? Dando demais lá, né, meu? Muito. Meus irmãos, nós vamos hoje tratar de um assunto muito importante na causa de Cristo, que mexe de uma forma. As crianças, claro, Kézia, é bom com você? Então, as crianças, por favor, podem seguir a Kézia e a Giovana. Giovana, está de pé? Vai, Giovana. Então, por favor, as crianças, Deus abençoe as crianças, a salinha, que seja uma grande bênção a esse momento lá da salinha das crianças. Claro, as crianças que querem, não dá para pegar, vai na mata. Irmãos, Ben Rogers, ele contou a seguinte ilustração. Ele disse que quando você vai ao médico fazer um check-up, o médico normalmente começa a apalpar aqui, a apertar ali, para ver como é que as coisas estão. Se em determinado momento o paciente der um grito, duas alternativas. A primeira, talvez o médico faltou um pouquinho de sensibilidade, talvez ele foi forte demais em apalpar ou apertar determinada área. Ou o médico vai olhar para o paciente e vai dizer: olha, provavelmente você tem algum problema nessa área aqui, nós temos que buscar um especialista para tratar desse assunto. A mesma coisa acontece quando um pastor decide falar sobre dízimos e oferta. Quando o assunto, e nosso assunto de hoje é dízimos e ofertas, tudo que a gente não fala durante o ano, nossos dízimos e ofertas são extremamente rápidos. Hoje nós vamos falar. Tentar. Mas se durante a mensagem, eu já estou aqui fazendo isso com uma pressão emocional em cima de vocês. Se durante a mensagem você gritar, você chorar, ou você sair daqui falando que a mensagem é ruim, ou que o mensageiro foi ruim, das duas uma, ou o mensageiro apertou demais, ou você tem um problema nessa área, e nós vamos ter que depois falar com o médico dos médicos para resolver essa área de dízimos e ofertas na sua vida. Mas eu espero que você saia dessa consulta bem, eu espero que você saia dessa consulta pronto, sem nenhum problema, totalmente avaliado e pronto para caminhar, sem nenhuma enfermidade maior nessa história. Nós vamos ver algumas coisas a respeito de dízimos e oferta, e talvez algumas dessas coisas vá contrário àquilo que você sempre pensou. Talvez não, talvez seja só um reforço, talvez seja exatamente aquilo que você sempre pensou. Eu já quero de cara dizer, existem linhas teológicas a respeito disso. Aquilo que eu vou passar para você é aquilo que eu vejo que a Bíblia diz, aquilo que eu acredito que a palavra de Deus esclarece de uma forma, para mim, muito simples e muito clara, no que diz respeito a dízimos e ofertas. Nós vamos ter que dividir essa mensagem, esse tema em duas fases. A primeira fase é no Velho Testamento e a segunda fase é no Novo Testamento. Aquilo que a Bíblia fala sobre contribuições, sobre oferta no Velho Testamento, e aquilo que a Bíblia fala sobre contribuições e oferta no Novo Testamento. Deixa eu ver minha hora aqui. Ok, só para ter uma base aqui, que o Jairo já está ali alertado para começar a tocar com 35 minutos. No Velho Testamento, nós vamos ter que dividir em mais duas fases, até Moisés, vamos colocar assim, e de Moisés a Jesus. E depois do Novo Testamento a gente vai trabalhar em uma tacada só, porque o nosso tempo provavelmente não vai dar. Tem muita coisa, gente, para abordar sobre esse assunto. A Bíblia fala bastante sobre isso, mas nós não vamos conseguir abordar de uma forma completa todo esse assunto. Mas eu espero que você saia daqui sem nenhuma dor. Eu espero que você saia daqui com avaliação ok, pronto para seguir para casa, sem ter que se preocupar em resolver esses problemas. Bom, o começo da nossa mensagem, então, é
que nós temos na palavra de Deus. E a primeira oferta que nós encontramos na palavra de Deus, ela está em Gênesis, capítulo 4. E nós vamos ver, queridos, capítulo 4, que as ofertas, elas aconteciam em tese, quando nós olhamos o princípio da palavra de Deus, como uma característica. E essa característica, ela vai se dar nas ofertas que são agradáveis a Deus. E nós vamos ver algumas, mesmo nessa fase, que eu não acredito ter sido agradável a Deus. Olha lá. Primeira passagem bíblica que nós vamos ver, então, aqui em Gênesis, capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. A primeira coisa que a gente vê, e muitas vezes muitas pessoas exploram e falam a respeito dessa passagem, é que a oferta de Abel foi aprovada, ou Deus gostou da oferta de Abel, porque ele trouxe das primícias, porque ele trouxe da carne, porque ele trouxe da gordura. Então aí nós temos o sacrifício lá na frente. É por isso então que Deus se alegrou da oferta de Abel e não se alegrou da oferta de Caim. Afinal de contas, Caim só trouxe cereais, fruto da terra, não tem graça. Não é isso. Absolutamente não é isso. Por que nós sabemos que não é isso? Porque em Deuteronômio, se não me falha a memória, Deuteronômio e Levítico, Deus institui uma oferta, que é a oferta do fruto da terra. Isso quer dizer o quê? Que a oferta que Caim trouxe aqui, que não foi aceita, vai ser uma oferta pedida por Deus lá na frente. Então isso anula a questão de que a oferta dele era que Deus não era vegetariano, então ele não gostou dessa oferta de Caim. Não era essa a ideia. A grande ideia aqui, a ideia central aqui, é o coração. Quando Abel veio trazer a sua oferta, Abel trouxe com ele algo muito importante. Abel trouxe com ele o seu coração. Quando Caim veio trazer a sua oferta, Caim deixou o seu coração lá onde ele estava. A primeira coisa que nós aprendemos, então, que é um princípio, se quer no Novo ou no Velho Testamento, é que as nossas ofertas, elas devem ser feitas com o nosso coração. Porque se ela não for feita com o nosso coração, é só um ato, é só um gesto sem nenhum significado. Interessante, queridos, que a gente já vê o coração de Caim um pouquinho para frente. Ele ficou com ciúminho porque Deus gostou de uma e não gostou da dele e tal, foi levar o irmão. Obviamente o coração dele estava longe de Deus. Existem algumas passagens na Bíblia que são importantes e interessantes, vocês não precisam, só vou citá-las. 1 Samuel, por exemplo, diz o seguinte: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Isaías 29 diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca, e seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta você vir até aqui à frente, trazer a sua oferta, ou entregar o seu envelope, ou fazer algo para Deus, se o seu coração está longe dele. Não adianta queimar as gorduras e tudo mais, se o seu coração está longe de Deus. A primeira coisa que você precisa colocar, quando você oferta, quando você dá algo ao Senhor, é o seu coração. Se o seu coração estiver ali, acredite, essa é uma boa oferta a Deus. Se não estiver ali, acredite, é só um ritual. Você está vendo como um ritual. Mas o que eu queria tirar dessa oferta de Abel e de Caim? É que Deus não pediu nada. Deus não olhou do céu e disse: dê-me uma oferta. Não existe isso. A oferta de Abel e de Caim é uma oferta voluntária. Voluntariamente, esses homens foram até Deus. Caim provavelmente para não ficar por trás, para não ficar abaixo do seu irmão. Caim provavelmente tem um sentimento humano levando ele a fazer isso. Mas Abel não. Abel voluntariamente foi até lá e falou: Senhor, eu quero te render graças. Provavelmente aprendeu dos seus pais que andaram com Deus.
Adão e Eva estiveram com Deus e sabiam o que era importante para Deus, então eles ofertaram essa oferta. Não havia uma medida estipulada por Deus. Olha, eu quero 10% da carne, 10%. Não havia uma quantidade, não havia uma ordem, havia o quê? Uma voluntariedade. Existia o desejo de um homem, de Abel, em primeiro lugar, de ofertar ao nosso Deus. Quando nós caminhamos um pouquinho mais para frente, em Gênesis 8, 20, nós não vamos nos deter muito aqui por causa do nosso tempo, porque eu sei que não vai dar tempo de ver tudo. Já fiz o teste 2 vezes e a mensagem não conseguiu terminar no horário, então nós não vamos passar como eu tenho passado, mas eu vou ler esse versículo. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Aqui é a segunda oferta que nós temos. Mais uma vez, queridos, uma oferta voluntária. Voluntariamente. Deus não disse, me dê oferta, me dê dos animais, os animais limpos. Não. Simplesmente, mais um homem, voluntariamente, graciosamente, com um coração grato a Deus. Isso é importante. Noé tinha passado por um monte de coisa, dilúvio, barco, os animais entraram, ficaram com aquele povo, Deus salvou a sua família, Deus usou ele para recomeçar. Gente, o coração está transportando de alegria. O que eu faço então para dizer obrigado para o meu Deus? Eu vou dar uma oferta para ele. Importante você lembrar que quando nós falamos do Velho Testamento, as ofertas que são dadas são animais, gorduras, fruto da terra, porque é o que eles têm, a moeda de troca deles é essa. Tá? Eles não têm cartão de crédito, eles não têm cartão do banco, eles não têm folha de cheque, eles não têm notas, eles não têm moedas, eles não têm nada naquele momento. O que eles têm é o meu bezerro, eu tenho a vaca, eu tenho o jumento, eu tenho o milho que nasceu lá no meu quintal, eu tenho a soja que está nascendo, e é disso então que é a minha moeda de troca. Então quando você vê aqui, por exemplo, Abel, quando você vê Noé dando dos animais, você está vendo ele dado o quê? Dado o seu dinheiro, tá? É uma oferta que para ele seria como nós pensássemos algo financeiro. Mais uma vez, voluntária. Deus não estipulou nada, Deus não estabeleceu nada, Deus não mandou. Voluntariamente, com o coração grato, ele quis devolver a Deus ou agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo por ele. Quando nós continuamos a palavra de Deus, nós vemos que Abraão também faz algumas ofertas, nós não vamos ver, mas no capítulo 12, versículo 7, no versículo 13, versículo 18, Abraão ali, ele dá uma oferta voluntária, ele faz um altar para Deus. O altar custava algo, fazer um altar custava algo, e era a oferta que Abraão estava dando para Deus, também voluntária. Não havia quantidade, não havia medida, não havia nada, simplesmente voluntariamente. Esses homens estavam sendo gratos a Deus, com o coração agradecido a Deus. E a primeira vez que nós vemos a palavra dízimo na palavra de Deus é no capítulo 14 de Gênesis. E aqui nós vamos ver. Gênesis, capítulo 14, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. É a primeira vez que nós vemos a palavra dízimo aqui na palavra de Deus. A primeira vez que nós vemos a palavra a décima parte, o décimo. Importante lembrar que dízimo é aquilo que nós temos como tradução para nós. No hebraico você tem a décima parte, no grego você tem a palavra décimo. Então, e como traduziram isso para nós? Traduziram como a palavra dízimo. Importante você também lembrar que essa palavra dízimo, ela acabou se tomando uma proporção quase que divina em nossas vidas. Quando você pensa em dízimo, automaticamente você pensa em algo que Deus estabeleceu, que Deus instituiu, que Deus colocou de uma forma assim muito forte. Mas a primeira vez que nós vemos dízimo na palavra de Deus, não foi Deus que disse para Abraão dar o dízimo. Não foi. Vamos ler um pouquinho antes, para ver um pouco do contexto. Veja a partir do versículo 17.
Após voltar Abraão de ferir a deixa eu parar aqui, porque esse nome aqui é o nome que eu vou dar. Se eu tiver o segundo filho, eu já tenho aqui um nome legal para ele. Quedorlaomer, o Quedozinho. Após ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Só para você entender, Abraão entrou então com disputa, entrou com uma batalha contra alguns reis, não apenas um rei, mas alguns reis que estavam com Quedorlaomer. E nessa batalha, Abraão venceu esses reis. Então, toda vez que alguém vencia, que um rei vencia, ou um comandante, enfim, um representante de uma nação, vencia algum rei, ele pegava os despojos desse rei. Então Abraão aqui já tinha pegado vários despojos de todos esses reis. E aí agora um outro rei sai contra ele, o rei de Sodoma, no vale de Savé. Melquisedeque, que é o rei de Salém. Salém vem a ser a cidade de Jerusalém, trouxe pão e vinho como um presente, uma oferta para Abraão. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, versículo 19, e abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E agora, está no versículo 20, mas já a resposta aqui daquilo que Abraão fez, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão, ele tinha acabado de vencer várias batalhas, mas um rei está saindo contra ele, o rei de Sodoma está vindo contra ele. Nisso, Melquisedeque, que é um sacerdote, representante de Deus, ele vem até Abraão e ele abençoa Abraão, dizendo que os inimigos de Abraão serão entregues nas mãos dele por Deus. Um representante de Abraão dizendo: Abraão, eu estou colocando uma bênção sobre você, seus inimigos, como foram, serão entregues nas suas mãos. E o que Abraão responde por causa disso? Abraão diz: eu vou te dar o dízimo, Melquisedeque, porque você representa Deus na minha vida. Eu vou dar para você 10%, ou a 10ª parte do que provavelmente de todos os despojos que eu consegui nessas batalhas, pela sua bênção na minha vida. Detalhe: não foi Deus que pediu. Mais uma vez, uma ação voluntária de um homem agradecido a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. Não foi Deus que estabeleceu 10%, mas de onde veio esses 10% então? Quem tirou esses 10%? Está escrito aqui que ele deu o dízimo. Bom, uma antiga medida, uma fórmula de medida muito usada pelos povos antigos e foi achada em muitos povos antigos, era a 10ª parte. Por quê? Porque antigamente, querido, nos povos antigos, você não tinha calculadora, você não tinha papel, você não tinha caneta, você não tinha os smartphones para poder entrar ali e fazer, você não tinha o Google que faz a conta para você. É uma beleza, não sei como é que eles viviam sem o Google, mas eles viviam. Sabe o que eles tinham? Eles tinham os 10 dedos da mão. Fácil. Era uma fórmula fácil para você dividir, para você separar aquilo que você tinha, para você tirar a 3ª parte, ou a 10ª parte, ou a 4ª parte, ou o meio. Era uma forma fácil de você identificar e ver as medidas nas suas mãos, a soma nas suas mãos, usando os dedos. Como você tinha 10 dedos na mão, a 10ª parte se transformou numa medida, como eles chamavam, uma boa medida. Então, por exemplo, se eu fosse dar algo a alguém, se eu quisesse dar algo que a pessoa se sentisse honrada, eu daria o que para essa pessoa? Eu daria a 10ª parte. Se eu quisesse de alguma forma presentear alguém e quisesse que essa pessoa se sentisse muito lisonjeada pelo meu presente,
eu daria o que para essa pessoa? Eu daria a 10ª parte. Então eu tenho lá uma galinha que deu 15 pintinhos, e eu quero, de alguma forma, dar um presente para o meu vizinho. Olha, você é tão importante para mim, que eu tenho aqui 15 pintinhos. Puxa, tive que colocar os 5, aí complica, né? Eu tinha que trazer 10 pintinhos, tá? E aí, porque eu vou dividir o pintinho no meio, aí não vai dar, né? Bom, ele vai ser dividido depois, mas depois que crescer. Fala isso para as crianças. E aí, o que acontece? Eu vou te dar a 10ª parte, e eu vou ficar com 9 partes. É uma forma boa, é uma medida boa para honrar alguém. Então, quando Abraão ele coloca que ele daria o dízimo para Melquisedeque, não é porque Deus aqui estava estabelecendo algo sobrenatural, importante, fora de todas as coisas, não, é porque Abraão já tinha essa medida na cabeça, comumente usada, e ele então está tirando essa medida, está dando essa boa medida para Melquisedeque, a 10ª parte para Melquisedeque. Bom, queridos, nós temos alguns outros comentários a respeito de passagens a respeito de dízimo. Eu gostaria apenas de fechar até Moisés na última passagem, porque eu acho que é uma passagem que vale a pena abordarmos ela. Gênesis 28. Então, mais uma vez, ofertas voluntárias. Deus não mandou nada, Deus não estabeleceu nada, Deus não deu uma medida nenhuma. As pessoas de livre e espontânea vontade quiseram agradecer a Deus e render graças a Deus por aquilo que Deus representava, era e estava fazendo na vida delas, e ofertavam então a Deus. Capítulo 28, olha o versículo 22. Olha o que diz o 22. E muitas pessoas usam essa passagem na hora dos dízimos e ofertas. Eu acho interessante isso. Que olha assim, que diz: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E aí as pessoas se empolgam e falam: então agora eu tenho que dar o meu dízimo, porque olha que passagem linda, de tudo aquilo que Deus me concedeu, que Deus tem me concedido tanto, eu tenho que dar o dízimo. É lindo, realmente é muito lindo. Mas quando você lê o versículo 20 em diante, ela fica não tão linda assim. Olha o versículo 20. Diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo, preste atenção no se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Queridos, Jacó é uma bênção, ele é um dos patriarcas. Eu não quero discutir os méritos de Jacó, escolhido, abençoado, mas aqui ainda é um homem raso, ele ainda não teve a sua parte com Deus a ponto de ele se tornar um desses patriarcas, escolhido. Mas desde o começo Jacó faz algumas coisinhas erradas. Ele já segurando no pé do irmão, porque o filho quer nascer primeiro. Depois ele vai lá e coloca uma pele de carneiro para enganar o pai. Então assim, Jacó fazia algumas coisas erradas. E aqui Jacó ainda não alcançou maturidade espiritual. Porque Jacó ele olha e fala assim: Senhor, é assim, vou sair numa jornada agora, hein? Estou saindo no inesperado, estou saindo aqui, eu não sei o que vai dar. Presta atenção, Deus, presta atenção. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der comida, roupa, teto sobre a minha cabeça, se o Senhor me trouxer em paz para a casa da minha mãe, para a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. E eu vou te dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. Não, peraí, gente, tem um problema aqui.
É raso demais essa história. O triste é a quantidade de cristãos que têm feito a mesma coisa para Deus hoje. Se o Senhor me tirar dali, eu vou te servir. Olha, se eu ganhar na loteria, Deus, eu vou abençoar a sua igreja de tal forma. Se o Senhor me der aquela promoção, aí eu vou estar na igreja todo dia, Pai. Vou estar, se sair a minha aposentadoria, Senhor, pode ter certeza que eu te sirvo. Senhor, se der certo esse negócio que eu estou tentando, olha, eu vou te louvar. Se acontecer tal coisa, eu vou dar uma oferta na igreja. Como assim? Queridos, é a mais pura infantilidade que alguém poderia ter. Esse sim faz com que você se distancie da voluntariedade. Esse sim faz com que você se fique distante daquilo onde você realmente deveria estar. Esse sim te afasta dos propósitos de Deus. Senhor, eu vou com o Senhor, e o Senhor é o meu Deus, aconteça o que acontecer, e de tudo, se esse é o propósito, te darei o dízimo, tendo, não tendo, do pouco, do muito, seja como for, o Senhor é o meu Deus, e merece todas as coisas. Bom, aqui a gente chega em Moisés. Quando nós chegamos em Moisés, alguma coisa diferente muda, porque agora nós já sabemos o seguinte, que Deus estabelece algumas leis, e dentre essas leis, a lei que a pessoa deveria dar no dízimo. Dízimo, no Velho Testamento, de Moisés a Jesus, era uma lei. Lei, está estabelecido como uma lei. Por que Deus muda essa economia? Nós chamamos isso de economia, ou nós podemos chamar isso de dispensações. Aqui eu vou citar uma coisa para você, que depois você para lá o pastor Zé Roberto, pergunta para ele explicar melhor o que são dispensações. Ou o pastor Isaías, está os dois ali. Pode parar o pastor Isaías, o pastor Zé Roberto, ou desse lado aqui o pastor Marco Matosinho. Ou a Mônica, que estudou dispensacionalismo, né, Mônica, lá na mestrado. Olha só, nós temos economias. O que são as economias ou as dispensações? São a forma como Deus trata com o seu povo. São responsabilidades. Então assim, eu te dou uma responsabilidade, se você cumprir isso, você recebe a bênção. Se você não cumprir isso, você recebe o juízo. Quando o homem falha, começa uma nova economia. Eu vou passar para vocês, só para vocês entenderem direitinho, tá bom? Eu ainda tenho tempo aí já. Olha lá, a primeira dispensação, a primeira economia que nós vemos na palavra de Deus, é a economia ou a dispensação da inocência. E nós somos uma igreja dispensacionalista. Então nós acreditamos nas 7 dispensações, enfim. Alguns falam que tem 9, e outros falam que não tem nenhuma. Nós acreditamos nas dispensações. Primeira dispensação é a dispensação da inocência. A inocência, a obrigação, a responsabilidade das pessoas, Adão e Eva, era o quê? Não comer. Adão e Eva, está tudo aqui, não coma. O que eles fizeram? Comeram. Qual é então o juízo de Deus? A morte. Aí se inicia uma segunda dispensação, que ela se chama consciência, que era obedecer e fazer sacrifícios. O que acontece? Qual é a resposta do povo? A corrupção. Qual é o juízo de Deus? O dilúvio. Acabou. O dilúvio encerra aqui a dispensação da consciência. E você começa uma nova dispensação que se chama a dispensação do governo humano. Qual é a responsabilidade? Acabou de acontecer o dilúvio. Agora vocês precisam obedecer, povoar e espalhar sobre a terra, tá? Ó, pessoal, teve dilúvio, então eu espero de vocês agora, espalhem-se, povoem a terra, porque acabou tudo com o dilúvio. O que eles fizeram? Você lembra? Que vem depois? Menos o pessoal que eu citei aí. Alguém lembra o que vem depois? Oi? A Torre de Babel. Não vamos nos espalhar, nós vamos chegar até Deus. Ah é? Então tá bom, qual é o juízo de Deus? Confusão de línguas, acabou. Agora outra dispensação, porque vocês erraram, vocês não fizeram o que era certo. Próxima dispensação, a promessa, a dispensação da promessa, que é o que? More em Canaã. Então Abraão, aqui ó, é lá em Canaã, fica em Canaã. Abraão, Canaã.
E o que eles faziam? Iam para o Egito. Abraão foi para o Egito, Isaac foi para o Egito, Jacó foi para o Egito. Qual era então o juízo de Deus? Escravidão. Vai para o Egito, vai ficar no Egito. 400 anos escravos no Egito. Encerra-se uma economia. E agora começa uma outra economia muito conhecida, ou uma outra dispensação, que é o quê? A dispensação da lei. A partir de Moisés até Jesus, é lei. Eu não quero mais conversa com vocês. Está aqui, ó. Tem os 10 mandamentos, não acaba lá. Deuteronômio é só mandamento, Levítico tem mandamento para tudo quanto é coisa, para tudo que você imaginar tem mandamento agora, e agora é lei. É lei. Antigamente vocês poderiam me ofertar e sustentar a tenda, sustentar a casa de Deus, agradecer a Deus com suas ofertas voluntárias. Agora, filhinho, é o seguinte: é lei, e a lei diz o seguinte, olha só o que diz a lei. Levíticos 27, não precisa abrir, pode só marcar para depois você procurar lá. Você tinha que dar como lei 10% para a manutenção dos levitas. Quem são os levitas? Tudo foi distribuído, as terras foram distribuídas para todos os filhos de Jacó. Só que os levitas, eles eram aqueles que representavam a casa de Deus, os filhos, os descendentes de Levi. E eles não receberam uma terra, eles não tinham onde plantar, eles tinham as cidades refúgio, que era onde as pessoas corriam para buscar a presença de Deus, buscar socorro, enfim, tantas outras coisas. Então alguns precisavam ser sustentados de alguma forma. Lá atrás seria voluntário, agora, filho, é lei. 10% todo mês para os levitas. O que você tem? Você tem gado? 10% para o levita. Você tem o quê? Plantação de tomate? 10% para os levitas. Você cria o quê? Cria galinha? 10% para os levitas. O que você faz? É isso aí, 10% para os levitas. Você ganha dinheiro fazendo negócio banco de pedra? 10% para os levitas. Deuteronômio 12, porque algumas pessoas pensam assim: puxa, na lei era 10%, ninguém ficava falando nada, era tão mais fácil. Não era 10%. Não era 10%. Deuteronômio 12, 10% para as festas e para o templo. Já estamos em 20%. Na lei. Na lei. As pessoas dizem: puxa, na graça a gente deveria dar 10%, porque na lei a gente tinha que dar 10%. Não, na lei não tinha que dar 10%. É que a gente cita assim, separado, 10% aqui, 10% ali, mas a gente não junta as coisas. Precisa juntar. É 10% para os levitas, 10% para o templo. O templo tem que dar 10% também, já são 20%. Ainda tem a oferta para os pobres, que todo mês, todo ano você tinha que dar. Dividido isso por mês, daria mais ou menos 3,1 terço. Mais ou menos, a gente já está em 23%. Ainda tinha, se você plantasse, por exemplo, milho, algumas coisas, você não poderia colher nos cantos da sua colheita. Vocês lembram lá em Ruth? É proibido colher nos cantos das colheitas, e as espigas que caíssem no chão, você não poderia pegar, porque era a lei que ficasse para os pobres. Aumenta aí, já vai dar uns 25% para quem tem uma agricultura. Gente, a coisa não era fácil na lei, a lei era difícil, e a lei era lei. E se eu não der esse mês? Não tem problema, o mês que vem tem juros altíssimo, altíssimo. Não era igual do cartão de crédito, porque igual do cartão de crédito que a gente paga hoje não existe, é absurdo. Mas eram juros extremamente altos, extremamente altos. E aí, e o Matias deu muito bem no texto de hoje. Por quê? Porque a casa de Deus precisa de mantimento, ainda hoje, é um princípio. Toda a palavra de Deus, ela nos traz princípios que nós podemos, do Velho Testamento, viver hoje. Então a gente pega aquele princípio como algo que é bom, algo que eu devo fazer, eu tenho que manter essa casa. Mas, vamos dar uma lida lá em Malaquias, capítulo 3. Algumas pessoas falam: vocês não usam tanto. Não, a gente não usa tanto, é verdade. Mas de vez em quando a gente usa, né, Matias? Eu também já usei. Olha só.
Malaquias 3, vamos ler do versículo 8 em diante. Olha o que diz: roubará o homem a Deus? Gente, olha, quando eu me converti, eu tinha um medo disso. Eu tinha um medo. Quando o pastor, a pessoa que pediu o dízimo lá na frente, começava a dar, ele colocava uma voz firme nessa parte: roubará o homem a Deus? Eu me sentia, Senhor, eu dei meu dízimo hoje, não quero te roubar de jeito nenhum, não posso. Olha o que vai acontecer. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Se eu não tivesse dado, eu já me sentia super bom. Olha, sou eu. Olha, sou eu. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, não quero maldição, não quero. Eu vou lá, onde é que eu estou devendo? Eu vou dar aquilo que eu estou devendo para Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vocês lembram do dízimo de Deuteronômio 12? Era para onde? Para a casa do tesouro. Eis aqui, queridos, aquilo que a lei cobra. Nós deveríamos dar todos os dízimos para a casa do tesouro. E se você não desse o seu dízimo para a casa do tesouro, você estaria roubando a Deus, e você teria que pagar os juros disso. E aí tem a parte, aquela parte da bênção: para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abrir a janela do céu, eu derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. E eu já pensava, puxa, o demônio que está comendo a minha conta bancária, eu estou sendo duro, estou sempre duro, por causa desse demônio que está comendo, está devorando o que sobra. Não tem nada a ver. O demônio aqui, o devorador, é o gafanhoto que comiam as lavouras. Deus estava dizendo: eu vou te abençoar, que até a praga do campo não vai acabar com a sua lavoura. Só que isso está dentro da lei. Na lei, quando eu fazia, eu recebia. A lei funciona assim: quando eu obedeço a lei, eu recebo a resposta de Deus. Se eu não obedeço a lei, eu recebo o quê? O juízo. Quando um rei governava segundo o propósito de Deus, segundo o coração de Deus, o reino era abundante e prosperava. Quando um rei não era segundo o coração de Deus, o reino sofria as mazelas daquele rei, porque o governante não estava fazendo segundo o propósito de Deus. É assim que Deus trabalha. Era assim que Deus trabalhava nessa dispensação, na dispensação da lei. É lei, tem que dar. Se der, eu te abençoo. Se não der, punição e juízo sobre você. Mas depois da lei, a próxima dispensação é a graça. Na graça, nós temos algo incrível que acontece. Me dá mais 5 minutinhos, aí você já pode até começar, tá? Nem sei de oração. 5 minutinhos você começa. Me dá uma colher de chá. Na graça, queridos, Cristo veio e morreu pelos nossos pecados de graça. O véu foi rasgado. Nós temos acesso a Deus. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Aqui, Ele já não nos chama mais de servo, mas agora Ele nos chama de amigos. Aqui as coisas mudaram, mas eu ainda tenho que obedecer algumas coisas. A graça também traz o seu juízo. Ela termina na grande tribulação. É o juízo de Deus, a grande tribulação daqueles que não se renderam a Cristo e não andaram segundo o Espírito. Só que quando nós pensamos em dízimos e ofertas agora, na graça onde nós estamos, eu gostaria apenas de considerar algumas coisas com vocês. Primeira coisa, Timóteo capítulo 6, versículo 10. E vamos lá, vamos correr, porque eu estou segurando o Jairo, mas eu não consigo segurar ele por muito tempo. 1 Timóteo 6, 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores.
Segundo Mateus, capítulo 6, não dá para seguir dois senhores. E o texto de Mateus, ele fala justamente sobre dinheiro. Depois você lê, nós não vamos ler por causa do nosso tempo. Quer dizer, não dá para eu seguir como Senhor o dinheiro e seguir Deus como meu Senhor. Impossível. A primeira coisa que nós temos que entender como um princípio para nós no Novo Testamento é que o dinheiro não pode ser um ídolo. Como saber se o dinheiro é um ídolo? É fácil, é simples. O dinheiro é a solução dos seus problemas? Então ele é um ídolo para você. A falta do dinheiro faz com que você perca o sono. A falta do dinheiro faz com que você perca a paz. A falta do dinheiro faz com que você entre num processo de ansiedade, com que você brigue com a esposa, chute o cachorro e coisas assim. Então provavelmente o dinheiro é um ídolo para você. Porque o único que pode nos trazer paz, alegria, consolo, conforto se chama Jesus. Qualquer coisa que tome o lugar de Jesus na sua vida é um ídolo para nós. O ídolo faz com que você sacrifique família, esposa, filhos, perca o seu tempo precioso com eles, tudo para ganhar um pouco mais, para ter um pouco mais, para ter um carro melhor, um celular melhor, um terreno melhor, ganhar mais posição no trabalho. Provavelmente o dinheiro é um ídolo para você, e você está servindo a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores, porque nós vamos nos quebrar, nós vamos nos estourar. O dinheiro deve nos servir, ou melhor, servir ao nosso Deus, porque nós deveríamos viver para servi-lo. Então o dinheiro deveria ser um servo, e não ser aquilo que mede ou que equilibra a minha vida, seja ela familiar, social, espiritual, ou seja ela em qual fase for. Segundo, queridos, algumas pessoas pensam, pode esquecer, rasga esse envelopinho, tem um envelope de dízimo que vocês entregam aqui, vocês não rasgam isso, isso não serve para nada, esse dízimo não tem nada a ver, sempre foi uma boa medida, até antes da lei era uma boa medida. Eu acho que 10% é um excelente ponto de partida, mas é um péssimo ponto de chegada. É um péssimo. Algumas pessoas chegam no 10% e falam, acabou, agora eu estou quites com a receita celestial. Não, ainda não acabou, mas estamos quase lá. Agora eu estou quites com a receita. Você está tocando ele ainda já, fala sério. Estou quites com a receita celestial. Não está. Se na lei era 10%, qual é o propósito do seu coração? Duas coisas. A primeira, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2 diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei as igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Conforme a sua prosperidade, é uma porcentagem. Tanto faz, 5%, 10%, 1%, 3%, 10%, o que você quiser, 20%. Mas é conforme a sua prosperidade. Por quê? Por que essa dica, querido? Simples. Porque assim o humilde, que vamos colocar o 10% que todo mundo tem na cabeça, o humilde que dá 10% do seu salário mínimo, para Deus dá exatamente igual ao rico que dá 10% de todo o faturamento da sua empresa. Para Deus, segundo a prosperidade, é a mesma coisa, porque não importa se é pouco ou se é muito, mas talvez esse pouco é a viúva que está dando muito mais do que aquele que tem muito recurso. Por quê? Porque ela está dando segundo a sua prosperidade as moedas. Então a prosperidade, segundo a prosperidade, nos faz ter o quê? Nos faz ter um sistema, sistematizar, nos faz pensar que existe uma sistematização. E como é que eu chego então no que eu deveria fazer? É muito fácil, muito fácil. 2 Coríntios capítulo 9, olha o que diz aqui o versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Quanto é que Deus está colocando no seu coração?
É 10%? Amém. Uma boa medida. É 5%? Amém. Deus propôs no seu coração? Amém. É 1%? Amém. Talvez você esteja passando por um momento difícil e 1% seja a viúva. Amém. É 20%? Cumpra aquilo que Deus está colocando no seu coração. Cumpra aquilo que Deus está colocando no seu coração. Não por tristeza ou por necessidade. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Lembra lá antes da lei, como é que era? Com alegria, fora Jacó que pisou na bola. O resto era com alegria. Senhor, obrigado, o Senhor está me abençoando e eu quero retribuir de alguma forma. Mas esse proposto no coração, porque o coração do homem é enganoso. E agora pode, já se preparando, tá? O coração do homem é enganoso, muito enganoso. Como então saber o que fazer? Primeira coisa, capítulo 8, aqui de 2 Coríntios, versículo 8 e 9, diz assim: não vos falo de forma de mandamento, não estou falando com vocês na forma da lei, tá? Estou falando com vocês de outra forma, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Como provar o meu coração? Como saber o que deveria eu contribuir na causa de Cristo? A resposta é amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a vós, para que pela sua pobreza vos tornais ricos. A medida, o proposto do coração, ele deve ser medido com amor, mas ele também deve ser medido. Filipenses 4, versículo 18, diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Segundo o proposto no coração, como saber então se o meu coração não está sendo enganoso? Primeiro, tem que ter amor. Segundo, tem que ter uma pitada de sacrifício nessa história. Ah, Deus, eu já que não estou mais na lei, eu gosto desse negócio da igreja bíblica, ela tira tanta coisa de cima de mim, eu estou me sentindo mais livre agora, eu tinha que dar 10%, vai sobrar 5%, que beleza, é uma beleza. Ah, essa igreja é uma maravilha. 5% Deus não me pesa nada, então talvez não seja uma boa medida para você, porque tem que ter sacrifício, queridos, porque se não tiver sacrifício não tem amor. Amor é aquele que invade o campo do sacrifício. Se não tem sacrifício nenhum, não tem amor. Ai, aqui está um meio difícil. Olha o Senhor, talvez seja isso que Deus quer. Olha, 10% para mim não é nada, obrigado. Talvez está sendo para você uma lei, uma taxa. Você vem aqui uma vez por mês, paga a sua taxa. Deus não quer isso. Ele não precisa disso, ele não quer. Isso acabou lá no Velho Testamento, lá na lei. Agora, se não pesa nada para você os 10%, talvez ele também não seja a medida de Deus para você. Enfim, gente, tem muito mais coisas. Eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar com o assunto. Eu só gostaria de dizer que um dia eu mudei o sistema de dízimo e oferta da igreja, por uma vez. Quando abri o culto, eu fui lá e falei: queridos, é com muita alegria que hoje eu quero dizer que nós não vamos ter o momento dos dízimos e das ofertas. Eu já tenho que algumas pessoas se alegraram, né? Que bom, não gosto disso mesmo. Não entenderam nada. Eu falei: olha, a oferta é uma gratidão. A oferta é um ato de generosidade, é um ato de amor e gratidão a Deus. Então, o gasofilaço vai ficar aqui aberto durante todo o culto. A hora que você quiser, você vem e faz isso.
seja um ato de louvor. Quando o louvor está tocando, a hora que você quiser, que seja amor, que seja gratidão. Eu fui sentado. Eu notei que ninguém ia até o meu sofilaço. Puxa, será que eu fiz uma coisa errada? Será que as pessoas não estão preparadas para isso? Seria tão bom. Eu sonho com uma igreja que não tem a hora de pedir. Eu sonho com uma igreja que as pessoas tenham a alegria de procurar para contribuir, não que a gente peça. Eu sonho com uma igreja que as pessoas não tenham que ficar sendo chamadas.